o economista Fernando Gomes. Toda quarta-feira nós conversamos sobre o seu bolso, sobre a economia brasileira, sobre o que acontece e mexe na vida de todo cidadão. Não é, Fernando? Como é que você está? Bom dia, Márcio, tudo bem? Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha. Vamos lá hoje, né, conversar sobre aí o consignado para os aposentados, que é um assunto que deve estar preocupando muita gente. Pois é, Fernando, justamente isso, porque primeiro foram os bancos privados, depois o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal que anunciaram, né, a suspensão dessas linhas de crédito consignado para aposentados do INSS. E eles tomaram essa decisão depois que o Conselho Nacional de Previdência Social decidiu reduzir as taxas de juros dessa modalidade de 2,14 para 1,7 ao mês. Agora, a partir daí, Fernando, explica pra gente o que é esse Conselho Nacional de Previdência Social, que até então pouca gente tinha ouvido falar, e como é que funciona esse tipo, essa modalidade de empréstimo, esse crédito consignado para aposentados? Pois é, Márcio, houve essa decisão, né, do Conselho Nacional de Previdência Social, como você disse, muita gente, a maioria das pessoas desconhecia que existia esse conselho, né, de reduzir as taxas de juros máximas que podem ser cobradas nesses empréstimos, que a gente chama aí no jargão técnico de teto que os bancos podem cobrar nesse tipo de operação, né? Depois da decisão veio a resposta dos bancos privados, como você disse, né, de que com essa taxa eles não poderiam continuar concedendo mais empréstimos nessa modalidade. Depois, Caixa e Banco do Brasil também disseram que eu suspendi as operações. Vamos lá então, Márcio, explicar o passo a passo essas operações. Vamos começar pelo empréstimo consignado, né? O empréstimo consignado é aquele empréstimo que garante que o valor da parcela que é devida para os bancos ele vai ser descontado diretamente do benefício que o aposentado recebe ou do contra-cheque se o tomador do empréstimo não for aposentado, for um trabalhador normal. As taxas de juros do consignado, elas costumam ser bem mais baixas que o de outras modalidades de crédito, exatamente porque os bancos têm essa garantia de que o valor que eles têm direito a receber já vai ser descontado no momento em que o tomador do empréstimo receber ou salário ou benefício de aposentadoria. Quem é que pode pegar esse empréstimo além dos aposentados? Trabalhadores com carteira assinada, servidores públicos, tanto os ativos como os inativos e os pensionistas, os militares das Forças Armadas e, recentemente, também esse empréstimo consignado foi aberto para os beneficiários do Auxílio Brasil e também para quem recebe o benefício de prestação continuada. Principal vantagem, né, como eu falei, é exatamente que as taxas de juros cobradas são menores que outros tipos de empréstimo que existem no mercado. Outra vantagem é que esses empréstimos são bem mais fáceis de contratar. Basta o interessado procurar o banco, apresentar o contra-cheque dele ou o comprovante do benefício que ele recebe, se for aposentado, que o banco, com base nesse documento, nas informações que tem ali, já pode decidir quanto ele pode emprestar para essa pessoa, qual vai ser o prazo de pagamento e qual a taxa de juros que ele vai cobrar. Então, é um empréstimo fácil de fazer, de operacionalização simples, tanto para o banco como para quem vai pegar o empréstimo. Outra vantagem é que os bancos trabalham com prazos mais longos nesses empréstimos, o que pode deixar a parcela mais baixa, menor para quem pega o empréstimo. E desvantagens? Quais são as desvantagens? A principal desvantagem, ela não afeta diretamente os aposentados, porque em tese eles não vão perder a aposentadoria. Ele afeta mais os trabalhadores aí do setor privado, que podem ter um consignado, podem ter feito o consignado e que venham a perder o emprego. Quando ocorre esse tipo de situação, você tem duas situações previstas no contrato, né? Na primeira, o tomador do empréstimo tem que pagar a dívida toda de uma vez, se ele atrasar as parcelas, e ele tem também a possibilidade de renegociar a sua dívida. Só que o que vai acontecer nesse caso? O banco vai cobrar uma taxa maior porque não tem mais a garantia de poder descontar a parcela em folha. Bom, dito isso aí sobre empréstimos consignados, o que é esse Conselho Nacional de Previdência Social, né, que foi o órgão aí que resolveu e que tem a competência para baixar o percentual máximo de juros que pode ser cobrado nesses empréstimos? O Conselho Nacional de Previdência Social é um órgão do governo federal e ele tem a responsabilidade de conduzir as políticas previdenciárias, que são aquelas políticas voltadas para a Previdência Social, para os aposentados do regime geral de Previdência, que é o regime de aposentados do setor privado.
O conselho não trata só de aposentadorias, ele trata também de outros casos em que o trabalhador tem que se afastar, como doença, acidente de trabalho. Então, passam lá pelo conselho, além dos assuntos ligados à aposentadoria, os casos de auxílio-doença, de auxílio-maternidade, por exemplo. Faz parte das competências desse conselho aí estabelecer as metas, objetivos, controles e avaliações de tudo que é relativo aí à Previdência Social. Esse conselho ele é formado por 6 representantes indicados pelo governo, 3 representantes indicados por centrais sindicais dos trabalhadores, 3 integrantes de entidades que representam os aposentados e tem também 3 representantes aí dos empresários. Então, esse é um resumo, Márcio, do que é esse conselho, quais as principais atribuições dele, também de como é que funciona aí o empréstimo consignado. Pois é, Fernando Gomes, isso está afetando muita gente, né? Por exemplo, e agora que esses empréstimos estão temporariamente suspensos, como é que fica a situação de quem já contratou esses acordos com os bancos e de quem quer contratar um novo empréstimo? Bom, vamos lá, Márcio. Vamos começar por quem quer contratar um consignado novo, né? Enquanto os bancos não retomarem o consignado, não vão poder ser feitos novos empréstimos, né? Então, o empréstimo consignado ele está suspenso para novas contratações por enquanto. Ninguém vai poder contratar enquanto ele estiver suspenso. Para quem já tem o empréstimo consignado, fica tudo como está. O empréstimo continua valendo e as taxas continuam as que ele contratou lá atrás. A nova taxa só vai valer para os futuros consignados, que nesse momento estão suspensos, né? Agora, como você disse, né, esse ponto aí envolvendo os consignados, ele foi muito polêmico, né? Então, o primeiro ponto polêmico dessa decisão, e que gerou esse grande barulho, é que os bancos alegam que com essa taxa de 1,7% ao mês, com esse teto máximo de 1,7% ao mês, eles não conseguem ter o que a norma chama de viabilidade econômica nesses empréstimos. E não ter essa viabilidade econômica, essa rentabilidade mínima nas operações, é proibido por lei, é proibido pelo Banco Central, exatamente para garantir que o sistema bancário vai continuar saudável, que nenhum banco vai quebrar. Os bancos até citam a norma do Banco Central que impediria eles de fazer esses empréstimos com essa taxa, que é a Resolução 4.294, que foi emitida pelo Conselho Monetário Nacional. O que diz essa norma? Ela estabelece que os juros fixados eles precisam ser compatíveis com a estrutura de custos do produto para manter a viabilidade econômica da operação. E essa regra, ela vale não só para o consignado, mas ela vale para qualquer operação de empréstimo. O objetivo é não deixar que o sistema tenha problemas, porque se o banco empresta com uma taxa que é menor que o custo total que ele tem para fazer a operação, ele vai ter prejuízo. E aí vai prejudicar o banco e isso pode prejudicar o sistema bancário como um todo. O que é essa estrutura de custos aí que a norma cita e que os bancos também falam? Os bancos, quando eles fazem empréstimo, eles têm vários custos, né? Tem um custo de captação, que é quanto eles pagam para trazer o nosso dinheiro, o seu, o meu, de quem nos ouve aí, para ficar aplicado com eles. Esse custo de captação é baseado na Selic, que hoje está muito alta, está em 13,75. E além do custo de captação, o banco tem várias outras despesas, como pagamento de funcionários, aluguel do prédio onde ele funciona, pagamento de imposto de renda para o governo, recolhimento de outros impostos para o governo, além de uma provisão que é feita prevendo que uma parte desses empréstimos pode não ser paga, que é a chamada previsão para devedores duvidosos. Então, esses são os principais custos que os bancos têm e que entram nessa conta, né? Então, a alegação dos bancos privados e que depois Banco do Brasil e Caixa também aderiram, é que com essa taxa máxima que foi definida pelo Conselho, a conta não fecha, não há viabilidade econômica nessas operações. Outro ponto importante que foi alegado pelos bancos é que baixar essa taxa para 1,7% vai inviabilizar essas operações e vai comprometer a oferta do empréstimo consignado exatamente para as pessoas que mais precisam. Ou seja, a medida, ao invés de ajudar, porque ela reduziria a taxa para quem vai pegar o empréstimo consignado, ela vai tirar essa opção de empréstimo, que é a mais barata exatamente para quem mais precisa. Então, essa medida pode levar um público carente, que não tem acesso a outras linhas de crédito, a ter que pagar juros muito mais altos em outras modalidades de empréstimo, aumentando aí o endividamento dessas pessoas, dessas famílias.
Outro ponto importante levantado pelos bancos, e que é verdade, é que uma boa parte de quem toma esses empréstimos, os bancos falam em mais de 40%, está negativado, está com o nome sujo, e não vai conseguir pegar empréstimo em outras modalidades. Então já há um entendimento no mercado, pelo menos até agora, que o Conselho bancou essa redução sem um diálogo aí adequado com o Ministério da Economia e sem passar pela Casa Civil, que pode levar essa medida a ser revista em breve, né? Então, para evitar esse desgaste aí junto aos bancos e aos aposentados, ao sistema de crédito como um todo, o governo está estudando aí um meio termo para esse teto de juros dos consignados. Esse novo teto poderia ser uma taxa que vai variar entre o que foi aprovado, 1,7, e o que valia, perdão, e o que valia antes, que é 2,14% ao mês. Tem gente falando aí que o novo teto deve ficar muito próximo de 2%, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, a solução ela deve ser a definição dessa nova taxa, é, aí deu o Conselho de Previdência conversando com o Ministério da Economia e com os bancos, para que, uma vez definido de quanto seria essa taxa, o Conselho Nacional de Previdência possa voltar a se reunir e anunciar a nova taxa, o novo teto para esse empréstimo. E aqui um detalhe importante, né? A negociação ela tem que ser feita aí com os vários agentes envolvidos, mas quem tem a competência para definir a nova taxa, o novo teto desses consignados, é esse Conselho de Previdência, que aí vai precisar se reunir formalmente novamente e anunciar a nova taxa. Então, essa é a situação, Márcio. Vamos ver se até sexta-feira, no máximo até segunda, a gente já tem uma definição sobre o valor de quanto será essa nova taxa, esse novo teto, e de quando é que o Conselho de Previdência vai se reunir para anunciar formalmente qual o valor desse novo teto. Muito bem, e a gente continua acompanhando esse tema aqui que diz respeito às economias de milhões e milhões de pessoas, não só os aposentados, né, e pensionistas do INSS, mas milhares de trabalhadores que possuem algum empréstimo consignado. Por enquanto, Fernando, agradeço. Esse empréstimo, só para, a gente já falou aqui no programa, mas só para concluir, ele é muito importante porque a gente está hoje com uma taxa de juros muito alta, Selic em 13,75, que é a base, né, que sustenta, que serve de referência para todos os outros empréstimos, e esse empréstimo é o que tem a taxa de juros mais baixa e ele beneficia exatamente as pessoas que às vezes não têm condições de contratar outras modalidades de empréstimo que seriam mais caras. Então é fundamental que se resolva rapidamente. Pois é, aliás, Fernando, outro capítulo dessa novela, dessa questão das taxas, é essa reunião também do Copom do Banco Central, né? E a gente também vai continuar monitorando isso, não é? Exatamente, a super quarta, né? Porque a gente tem a definição aqui da taxa de juros interna, mas a gente tem também a definição da taxa de juros nos Estados Unidos, que influencia diretamente, de alguma forma, a definição da nossa taxa aqui. Então, hoje, dia de grandes novidades aí em relação à taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos. E não tem nada a ver com isso, mas eu tenho que comentar, Fernando, também muito importante a última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. É uma super quarta mesmo, Fernando Gomes. É isso, Márcio. Grande abraço e a gente se fala. Perfeito, Um abraço para todo Fernando. mundo Um aí. abração, até a próxima semana.